A paz do Senhor, amados irmãos, graças a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos juntos para adorarmos o seu nome, para bendizermos o seu nome na beleza da sua santidade. Estamos para mais uma semana de adoração, por mais um dia de adoração, em especial começando hoje uma sequência de estudos ou de palavras que nós teremos no livro de São Marcos. E eu quero acreditar que vai ser um momento muito especial quando nós estaremos juntamente com os irmãos, estudando, aprendendo, meditando no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos. Eu não vou estipular tempo para nós concluirmos esse estudo, porque nós não temos pressa para acabar, né? A gente vai meditar na palavra e acreditando, que Deus ele há de nos abençoar, nos orientar também, e nós estaremos juntos, nessa grande, vamos dizer assim, nessa grande empreitada, aprendendo com o Senhor nosso Deus. E acredito eu que os irmãos terão juntamente comigo, poderão também me ajudar muito, estarão acrescentando muito nesse estudo que nós teremos, Vai ser muito bom contar com os irmãos. E eu já quero agradecer ao Senhor pelos irmãos que já estão com a gente, que já chegou, a irmã Leia, minha cunhada, Tiago, Ilza, irmã Ilza Lopes, irmã Rose, Deus abençoe, irmã Rose, esteve ontem, está hoje também, irmã Cidélia, irmão Marcos, o nosso irmão Tiago, nossa irmã Geni, presbítero Paulo César, irmã Zuma, irmã Zizi, irmã Josane, irmão Evandro, lá da nossa igreja do Barroso, irmã Ilza Rufino, irmã Mara, a irmã Thelma usando a minha outra conta, em meu nome é Valmir Ribeiro, irmã Isabel, irmã Josiane Furtado, irmã Maria da Glória Sampaio, esposa do nosso irmão Claudeli, não é isso? É bom ter a presença da irmã Silvia Torres também, irmão Ellison, irmã Inácia, Deus a abençoe. Muito bom ter a presença dos irmãos. Eu já quero te convidar, você que pode, já que tem o exemplar da Bíblia, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos. Na minha sala de vídeo eu tenho já 8 irmãos que estão já participando. Chegou também a irmã Célia, irmão Arlindo, irmã Ruth Santos, irmão Eliel, presbítero Davi Rodrigues. Deus abençoe também. Glórias a Deus. Muito bom, irmão. E aqui comigo está a Cissa Souza. E os irmãos, não deixe, de comentar, de compartilhar, meu irmão Nelson, irmã Mara Regina, graças a Deus. Nós vamos ver, ainda já parafraseando o texto, irmão Orlandino, Deus abençoe, irmã Nirceli, a paz do Senhor, irmã Regina Lúcia, a paz do Senhor. Irmãos, esses estudos, eles serão de muita importância para a nossa vida espiritual. Então, se nós pudermos compartilhar, convidar o máximo de pessoas, vai ser uma bênção, tá? Porque pessoas terão uma visão, quem sabe, mais aberta acerca do livro do nosso querido irmão Marcos. O livro de Marcos, ele é um livro que é o segundo livro do Novo Testamento, tá? É o segundo livro dos evangelhos. Os evangelhos,
Eu acredito que os irmãos de cor sabem quais são os evangelhos. Irmão Ellison já compartilhou com 20 pessoas. Glória a Deus. Muito obrigado, irmão Ellison. E você, irmão? Irmã, faça igual o irmão Ellison. Compartilhe com muita gente. Mande para muita linha do tempo, para que tenhamos um número maravilhoso de irmãos podendo estudar com a gente esse texto bíblico. Irmã Solange chegou também, irmã Eliane dos Santos. Então, os evangelhos são 4 evangelhos. Os evangelhos são Mateus, Marcos, Lucas e João. Desses 4 evangelhos, 3 evangelhos são chamados de evangelhos sinóticos, tá? E o que são então esses evangelhos sinóticos? Esses evangelhos sinóticos são aqueles evangelhos que relatam fatos, né? Fatos entre si. É o mesmo que Mateus relatou, Lucas vai relatar e Marcos também. O único que não é sinótico dos evangelhos é João. João ele vai partir para uma outra linha. Mas nós vamos ver Mateus, Marcos e Lucas relatando muitos dos mesmos acontecimentos. Porém, para que não tenha dúvida, tá certo? Cada um vai partir de um ponto de vista. É como se nós, né, eu e mais 3 irmãos estivéssemos numa sala em ponto diferente. Tá entendendo? Eu e mais 3 irmãos numa sala em ponto diferente e alguém nos desse um papel, irmã Selma, irmã Geni, irmão João Oliveira, e dissesse assim: olha, escreve o que você está vendo. E eu ia escrever o que eu estivesse vendo do meu ângulo e o outro do seu ângulo. Mas íamos contar naquele momento o que estaria acontecendo naquela sala. Então, nós de repente vamos ver alguns detalhezinhos que tem num e não tem no outro, mas isso não vai... Obrigado, irmão Ivan, por ter compartilhado também com 20 pessoas, graças a Deus, né? Deus abençoe, irmã Marinalva, a paz do Senhor. Glórias a Deus. Está chegando uma turma abençoada, irmãos, para nós estudarmos juntos a palavra. Glórias a Deus. Então, esse evangelho, no caso, Marcos está também, que é o evangelho sinótico, ele vai relatar. A paz do Senhor, irmã Miriam. Porém, Marcos, ele vai ser bem mais sintético. Marcos vai ser bem mais sintético do que Mateus e do que Lucas, tá? Então, nós vamos observar isso aí. Outro detalhe importante sobre Marcos é que Marcos, ele não era discípulo de Jesus, tá? Na época em que Jesus esteve caminhando. Ele foi uma testemunha ocular, mas não um discípulo que tenha feito parte dos 12. Irmão Sérgio, a paz do Senhor, meu pastor, que Deus abençoe, o irmão também, seja abençoado, irmão Sérgio Roberto, irmã Dulcinéia também, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Irmã Dulcinéia, fique tranquila, tá bom? Daqui a pouquinho já vamos voltar à normalidade, o bigode vai voltar e vai estar tudo em paz, tá bom? Olha, eu estou com 18 pessoas aqui na minha sala de vídeo, que bênção, né? Então é muito bom, irmãos, nós teremos um crescimento espiritual muito grande. Então nós vamos começar hoje um estudo no Evangelho de São Marcos. Então Marcos, ele vai trabalhar de uma forma muito sintética. Ele não vai se preocupar muito com o detalhe. Quando nós vemos os 4 evangelhos, cada um tem o seu ponto de vista. Eles são apresentados de uma forma. Por exemplo, Mateus vai apresentar Jesus como Messias e Rei. Lucas vai apresentar Jesus como Salvador, divino e humano, 100% homem, 100% Deus. João vai apresentar Jesus como Filho de Deus, né? Jesus o Verbo. E Marcos
Marcos vai apresentar a Jesus como filho servo. Por isso que Marcos vai ser bem sintético na sua palavra, naquilo que ele vai nos ensinar a partir do primeiro capítulo, do primeiro versículo. Tá bom? Só para a gente ter uma breve introdução acerca do evangelho que vamos estar estudando. Graças a Deus, né? Irmão Sérgio, né? Irmã Maria da Glória compartilhou com 20 pessoas também. Irmão Claudeli, Deus abençoe. Os irmãos não deixem, tá? Irmã Jalcilene também. Convida a turma toda aí, irmã Jalcilene, de Fonte Santa para participar. Irmã Marta Cristina, Deus abençoe. Nós vamos entrar na palavra. A gente sempre faz uma introdução, né? Saudando os irmãos que estão chegando. Já vão dar 11h30. Então a gente já vai entrar na palavra para nós ganharmos o tempo. Então, querido, você que tem o exemplar da palavra, você vai meditar comigo nessa história bíblica, nesses ensinamentos bíblicos que foram maravilhosos. Outra coisa, que ele era um jovem, conheceu a história, possivelmente a sua mãe também tenha participado, ajudando o ministério do Senhor Jesus, né? Porque nós vamos ver que quando Jesus vai embora, irmã Kelly, irmã Mara, Marcos, a casa de Marcos, vai ser uma casa de oração. Ou seja, então a mãe de Marcos, a família de Marcos já tinha, sabe, amados, já tinha essa experiência de receber irmãos na sua casa. E nós sabemos que Jesus, ele levava sempre muita multidão para a casa dos irmãos e das irmãs. Então, possivelmente. E outra coisa, a Bíblia ela fala às vezes sobrinho e às vezes primo. Mas João Marcos, né, ele é parente de Barnabé. E vocês sabem que Barnabé tinha dinheiro. Então, possivelmente, a mãe de Marcos também, ou a família de Marcos, era uma família abastada, que tinha dinheiro, tá? Que eram bem, né? Que eram bem de situação financeira. Mas isso não impediu dele ser o servo de Deus. Irmão Charles, seja bem-vindo. Deus abençoe. Vamos então, queridos, porque eu quero ver os irmãos falando, né, acerca do texto bíblico, comentando o texto bíblico, mandando para mais alguém, falando quantos compartilhamentos a gente já tem, tá bom? Marcos capítulo 1, versículo 1. Vai nos dizer assim, olha, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Marcos vai reconhecer que Jesus Cristo é o quê? Filho de Deus. Aquele que abraça a fé, aquele que alcança a fé, aquele que alcança o Senhor Jesus, ele precisa ter em mente que Jesus não é uma força, que Jesus não é um profeta, que Jesus não é um sacerdote. Irmã Kionã, seja bem-vinda, a paz do Senhor Jesus. Convide mais alguém aí, irmã Kionã. Então, Marcos, no capítulo 1, então ele vai reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então nós, na nossa fé, quando abraçamos ao Senhor, nós também temos que reconhecer que Jesus é o quê? Jesus é o Filho de Deus. Não o Filho de Deus como nós somos, mas Jesus é o Filho unigênito. E o que é ser um filho unigênito? Ou seja, Jesus é feito da mesma essência do Pai. Por isso que ele vai ter a ousadia espiritual de dizer o quê? Eu, Jesus falando, tá? Eu e o Pai somos o quê? Somos um. Por quê?
eu tenho a mesma essência de meu Pai. Então Marcos vai reconhecer em Cristo que Cristo é o Filho de Deus. E diz no versículo 2, como está escrito no profeta Isaías, eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, a qual preparará o caminho diante de ti. Então ele começa falando de Jesus, mas é impossível que alguém que vai falar do ministério de Jesus Cristo, que não fale do ministério de quem? De João Batista. É impossível alguém falar do ministério de Jesus quando ele é chamado, quando ele é batizado, sem falar de João. João é quem? Quem é João? Qual é o papel de João antes da vinda do Senhor? Ele vai descrever, o Marcos vai descrever, que o papel de João antes da vinda do Senhor, qual era? Era preparar o caminho. Tanto que nós vamos ver que a ferramenta que João usava para preparar o caminho era uma ferramenta afiada. Que ferramenta era esta? Era uma palavra forte. João usava uma palavra, irmã Silvia, irmã Regina, irmão Nelson, irmã Zizi, irmã Eliane, irmã Kionã, que cortava no profundo. Como cortava? A palavra penetrava, irmã Nida, irmão Alci, no coração daquelas pessoas, a ponto destas pessoas se o quê? Se arrependerem dos seus pecados. Porém, irmã Célia, Jesus vai ao encontro de João. E João vai dizer para o mundo, para os homens que estavam ali, e consequentemente o mundo iria saber mais tarde, quem era aquele homem que estava vindo. Quem era aquele homem que seria batizado por ele? Ele vai dizer, esse que vem aqui, que eu não sou digno de desatar, né, a sandália dos seus pés, este é que eu já tenho falado dele. Ele vos batizará com, para quem, né, acredita nessa doutrina, com o Espírito Santo e com fogo. Porque ele vai dizer, e eu batizo vocês para o arrependimento. Então é impossível falar de Jesus, do ministério de Jesus, sem falar do trabalho que João teve para preparar. A mensagem de João, irmã Célia, irmã Nida, irmã Inácia, a irmã Inácia já compartilhou bastante, a irmã Cremilda também, irmão Ronaldo Silva, a paz do Senhor, irmão Silvio Fontes, presbítero Silvio Fontes, a paz do Senhor Jesus. Vocês não deixem de compartilhar, de curtir, de comentar, tá bom? Então, nós vamos ver que a ferramenta que João usa para preparar o caminho é uma mensagem forte, quando ele vai chamar aqueles homens chamar de víboras. Já pensou, irmãos? Já pensou se alguém chegando no púlpito hoje da igreja chamando o povo de víbora, de cobra? Dizendo, quem ensinou vocês a escaparem da ira? Eu acredito que esse pastor talvez ia levar um sufoco do lado de fora da igreja. Esse pregador iria levar um sufoco do lado de fora. Mas a mensagem que João precisava trazer era uma mensagem forte. Então, quando Jesus vem, Jesus já vai encontrar um caminho aberto. Jesus já vai encontrar um povo que já estava sendo preparado por João para receber o Messias, presbítero irmão Antônio Joaquim. Então, esse primeiro capítulo de Marcos, os versículos 1, 2 e 3, né, 4, vai falar sobre a obra que João veio realizando, que ele veio trazendo. Para quê? Para facilitar o caminho quando Jesus viesse, irmã Valéria, né? Irmã Isabel já compartilhou bastante gente. Então, olha só,
E apareceu João batizando no deserto. Olha onde era a igreja de João. A igreja de João não era na capital. A igreja de João Batista não era aonde estava o grande aglomerado de pessoas. A igreja de João era no deserto. E João, ele vai vir parecido com o estilo de quem? Do profeta Elias. Não que ali fosse o Elias que tinha encarnado ou reencarnado, não tinha nada a ver. Mas era porque Elias, no Antigo Testamento, se vestia bem parecido, né? João se vestia bem parecido como Elias lá do Antigo Testamento. E ele então pregava essa mensagem. Olha só, versículo 6, capítulo 1, versículo 6. E João andava vestido de pelos de camelo e com cinto de couro em redor dos seus ombros, e comia gafanhotos e mel silvestre. Ele comia gafanhotos, tá? Era o alimento dele. Eu até postei no meu Facebook esses dias uma moça, eu não sei se era coreana, mas é daquele lado lá, irmã Thaís, que ela estava preparando aquela fritadeira, né, de gafanhotos. Então João se alimentava de gafanhotos e mel. Esse era o alimento dele. É claro que ele poderia comer uma outra coisa, mas era comum, né? Era comum esse alimento na vida de João. E a mensagem de João, então, era esta. A mensagem de João, irmã Tiara Gonçalves, era esta. Qual era a mensagem, então? Versículo 7. Após mim, eu estou aqui agora, dizendo João, mas após mim vem aquele que é mais forte do que eu. Vocês acham que eu sou forte? Mas vai vir aquele que é mais forte do que eu, irmã Marta, irmã Jalcilene, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas sandálias. E ele fala mais ainda, eu em verdade tenho vos batizado com água. O outro apóstolo vai dizer, com água para o arrependimento. Porém ele vos batizará com o Espírito Santo, irmã Adriana. Irmão Ronaldo Albernaz, Deus abençoe. Então, olha só, irmão Ronaldo Silva, a palavra de Deus é isso. A palavra de Deus para nós, ela é viva e ela é eficaz, e ela vai nos ensinar com simplicidade, porque a gente não precisa ficar enfeitando a palavra. Não, a palavra de Deus, ela pode ser simples, colocada de forma simples, mas ainda simples ela é poderosa. Ela só precisa encontrar o quê? Um coração, uma terra que esteja pronta para que ela possa ser colocada, ser lançada, possa germinar, brotar e depois florescer. Então, queridos, a palavra do Senhor é isso. E Marcos, então, vai nos dar essa ideia. Irmã Anita compartilhou com 27 irmãos. Meu Deus, Deus abençoe. Amém. Daqui a pouco essas pessoas vão estar chegando para estar participando com a gente, né? E é muito bom. Eu quero ver os comentários dos irmãos aí, né? Os irmãos não deixem de comentar. Então, irmã Rose, a paz do Senhor, irmão Leci, a paz do Senhor, glória a Deus, maravilha. É muito bom ter a presença dos irmãos. Então, nesse primeiro ponto, a gente vai ver a preocupação, irmã Ilza, de Marcos dar uma introdução acerca da vida do ministério do irmão João, né? Do irmão João Batista e aquilo que João iria realizar. Aí no versículo 9 vai dizer assim, e naqueles dias,
Quais dias? Naqueles dias que João estava ensinando no deserto, pregando no deserto, né? Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Rio Jordão. Lembremos bem, irmãos, que esse Rio Jordão, ele marcou a história de alguém. Alguém se lembra? Naquele estudo passado que nós demos sobre Eliseu, o Jordão, a vida de quem ele marcou? Diz a irmã Regina, né? As mensagens de João Batista chamavam o povo ao arrependimento. Ele não fazia rodeios, era uma mensagem objetiva. Era Deus falando na boca do profeta de Deus. E a irmã falou aqui, interessante, lembrando também, irmãos, que João Batista, ele vai encerrar um ciclo de profeta. Os profetas que vieram do Antigo Testamento vai encerrar com o ministério profético de João Batista. Não existem mais profetas como no Antigo Testamento e como João. Nós, hoje que somos profetas que profetizamos. A irmã Thelma lembrou aqui que o Rio Jordão marcou a vida de quem? De Naamã. O Rio Jordão marcou a vida de Naamã quando ele obedece à ordem de Eliseu, e o Jordão vai marcar a vida de muita gente que ia no deserto para ser o quê? Batizados por João. Então eles iam no deserto para ser batizados por João. E Jesus também vai no deserto, vai lá no Jordão, para quê? Para ser batizado por João, porque Jesus não queria fazer nada diferente. Então os irmãos estão ligados aí, estão dizendo que é Naamã, e é Naamã mesmo. Naamã teve a sua vida mudada, teve a sua vida transformada. E João agora está batizando ali, né? Está batizando ali no Jordão, falando de Jesus, falando deste que viria para fazer mudar a história do povo, mudar a história das pessoas, né? Com uma mensagem direta, objetiva, como disse a irmã Regina. E de repente, quando ele está falando isso, o seu olhar vai cruzar com o olhar do Senhor Jesus. Eram primos, mas tudo indica que eles não se conheciam. Não tinha, né, assim, um conhecimento, irmão Vinícius Gonçalves, não tinha um conhecimento um do outro. Mas ali João, quando vê Jesus, ele vai olhar para Jesus. E quando Jesus vem, ele diz, olha lá, olha, esse aí que eu falei, irmã Célia, irmã Nida, irmão presbítero Davi, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus, quando vai se aproximando, o coração de João começa a bater mais forte, e ele vai dizer assim, olha, eu que teria que ser batizado por você, e você vem a mim para que eu te batize. Aí Jesus fala, uma expressão mais nossa, né? Fique tranquilo, meu filho, faz a tua parte. Faz a tua parte, porque o que você tem falado vai se cumprir agora. E olha só que coisa linda, quem está chegando agora, Marcos capítulo 1, versículo 10 vai dizer, e logo que Jesus saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito que como pomba descia sobre ele. Detalhe importante, amados. Vamos frisar aqui uma coisa, deixar uma coisa aqui marcada. Também não sou contra quem pensa diferente. Mas pomba branca na igreja não posa sobre crente. Pastor, não. Pomba branca, pombinha, forma corpórea de pomba, só veio sobre Jesus. Por quê? Porque a pomba simboliza a paz, simboliza a pureza, simboliza a simplicidade. Lembremos bem,
João disse que sobre nós viria o batismo com quê? Não seria como com a pomba, seria com fogo. Por que fogo? Alguém pode me dizer aí por que o fogo? Por que nós, né, nós receberíamos o Espírito Santo como fogo? Por quê? É fácil da gente entender, não é? Não é, amados? Para quê, irmãos? Para que nós fôssemos purificados. Né? Então João teve um privilégio, né, de batizar o Senhor. Ele teve esse privilégio de viver esse momento especial, né, de estar batizando a irmã Edna, de batizar o Senhor Jesus. Ele viveu esse momento marcante. E Jesus, depois que sai, então vem o Espírito Santo. Detalhe importante, irmã Thelma está dizendo, precisamos ser batizados com fogo para quê? Para nos purificar. Né? Então nós somos batizados com fogo, glória a Deus. O fogo para nos purificar, para nos limpar. Mas Jesus não. Jesus era puro. Então, e outra coisa, o Espírito Santo veio como? Em forma corpórea de pomba. Mas, irmãos, o Espírito Santo não é uma pomba, tá bom? Também não é fogo, não é água, não é vento. Então, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo. E detalhe importante, vamos falar algo aqui também. Irmã Tamires Miranda, seja bem-vinda, irmã Tamires. Irmã Giza Freitas, seja bem-vinda. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Detalhe também, ele não é a terceira pessoa da Trindade. É comum a gente dizer, irmã Edna, que Jesus, que o Espírito Santo, digo, é a terceira pessoa da Trindade. Não é. Irmão André, não é. Sabe por que não é? Porque os três são iguais. Pai, Filho, Espírito Santo, todos têm a mesma essência. Não tem um maior do que o outro. Olha, quem está chegando agora, Daniel Barcelos, irmã Tamires, quem está chegando agora, nós estamos começando hoje uma sequência sem tempo determinado para terminar, para acabar as lives, né, com esse tema, falando sobre o livro de São Marcos, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Marcos. E hoje nós já estamos falando sobre o versículo 10, né, quando o Espírito Santo vem em uma forma corpórea de pomba e pousa sobre Jesus. Quem estava ali viu isso acontecer. E outra coisa que vai inaugurar o ministério de Jesus está no versículo 11. E ouviu-se, ou seja, quem estava lá ouviu também uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, tu és o meu filho amado, irmão André, irmã Rita, irmã Selma, presbítero Antônio, tu és irmã Daiane Barbosa. Irmã Daiane, irmã Daione, é a primeira vez, não é, irmã Daione? Seja bem-vinda, em nome de Jesus. Então o Pai, glória, o Pai vai dar um testemunho sobre o Filho. O Espírito Santo vem, ali nós vemos quem? Vamos dizer assim, não declarado como a gente fala, mas ali nós vemos a Trindade testemunhando. O Filho sendo batizado para seguir o seu ministério, o Espírito Santo vindo sobre ele para cumprir. Deixa eu ver aqui rapidinho, só para eu vou pedir para alguém escrever, mas eu quero falar a referência certa, para alguém deixar registrado aqui na nossa live, que o Espírito Santo me fez lembrar agora desse texto bíblico, de que o que o Espírito Santo veio fazer ali naquele momento
sobre a vida de Jesus. Vamos ver se eu acho aqui. Olha só. Isaías, não preciso escrever tudo, por favor, não precisa. Isaías, capítulo 61, versículo 1. Isaías 61, versículo 1. Olha o que o Espírito Santo veio fazer ali quando Jesus foi batizado. O Espírito Santo, ele veio, né? Diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Mas eu gostaria que alguém escrevesse aí, deixasse anotado. Então, Isaías capítulo 61, versículo 1. Deixe anotado aí, irmã Júlia, né, quem puder, né? Quando recebemos o Espírito Santo em forma de fogo, é para queimar todo o mal. É verdade, irmã Eliane, para queimar todo o mal que está em nós. No caso de Jesus, Jesus vai ser ungido de uma forma maravilhosa. Para quê? Para anunciar. E Isaías vai falar a obra que o Espírito Santo viria a realizar. Então, Jesus está sendo batizado, o Espírito Santo está vindo para capacitar, tá? O Espírito Santo veio para capacitar a Cristo para desenvolver o seu ministério. E o Pai, diante daquela multidão que estava ali, vai dizer: Tu és o meu filho amado. Tu és meu filho amado, em quem me comprazo. Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O pai tinha, né? Tem prazer no filho. E o filho tem prazer aonde? Tem prazer no pai. E ambos vão se completar. E ali, então, Jesus está preparado para fazer a sua, né, seguir a sua obra. Aí aqui, como eu disse, que Marcos e irmã Marta Lino, irmã Jalcilene, é isso aí, irmã Jalcilene, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Foi isso que aconteceu com Jesus. Depois que o Espírito Santo vai vir, o Pai vai testemunhar, olha só o que vai fazer. Você lembra que eu falei que o Evangelho de Marcos é sintético? Ele não se prende muito a detalhes. Por exemplo, no versículo 12, o que está escrito aí no versículo 12? E logo, depois daquele momento, o Espírito Santo o impeliu para o deserto, tá? Impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto. Quantos dias Jesus esteve no deserto? 40 dias e 40 noites Jesus esteve ali no deserto em jejum, né? E ele vai dizer aqui, ó, e foi tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviram. Olha como Marcos sintetizou a coisa. Só esse momento aqui de Jesus no deserto já nos daria um momento para nós termos uma live de mais 40 minutos, não é verdade? Mas é isso aí, 40 dias e 40 noites de jejum, irmã Regina. Só nesse versículo aqui, nós teríamos uma live de mais 40 minutos. Mas como Marcos foi sintético, eu também vou ser sintético com ele, para a gente poder não esticar muito. Mas nós vamos ver que quando Jesus vai ao deserto, lembremos bem, aí eu faço uma aplicação para a minha e para a tua vida. E alguém depois coloca quantos compartilhamentos a gente tem aí, para ver se a gente está pelo menos com 50 compartilhamentos.
né? Primeira live é assim mesmo. Depois acredito que o povo vai engrenando, vai chegando. A gente vai fazer uma chamada de repente um pouquinho melhor também, né? Hoje não deu para fazer, fiz só aquela mais simples, depois fazer uma outra chamada. Mas, detalhe importante, não foi o diabo que levou Jesus para o deserto para ser tentado. Não. Quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. Deixa eu te falar, para você dar um glória a Deus comigo aqui. Não é o diabo. Se você é temente a Deus, não é o diabo que está te levando à provação. Não, não é ele não tem o poder para isso. Se está acontecendo, é porque o Espírito Santo está contigo, permitindo que tudo isso aconteça. Sabe para quê? Para na hora certa o banquete estar preparado e você participar desse banquete espiritual. Você acredita? Você que está comigo aqui na minha sala de vídeo, que está nas demais salas de vídeo, você acredita que tem uma sala que tem um banquete te esperando? Eu acredito que tem. Do mesmo modo que o Espírito Santo vai conduzir a Jesus ao deserto para ser tentado, detalhe importante, na tentação no deserto, o inimigo não chegou, o inimigo não foi tentar a Jesus no primeiro dia, não foi a tentar Jesus no segundo dia, não foi. Ele foi tentar Jesus quando? Quando Jesus teve, pontinho, 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 quando Jesus teve fome. Olha a questão da fome aí, como a fome ela é terrível. Então, quando Jesus teve fome, é que ele vai se apresentar. Não é isso, irmã Rose? Irmã Maria da Glória, irmão Claudeli, irmã Marinalva, presbítero Davi. Então, quando ele teve fome. Porque enquanto ele não estava com fome, ele estava tranquilo. Mas quando vem a fome, a pessoa tem até alucinação. A pessoa começa a ver coisas que não tem, que não existe. Glória a Deus, né? Irmão Orlandino, que bom. Então a gente observa na palavra de Deus que esse momento que Jesus vai para o deserto, Jesus, mais do que nunca, ele vai aprender o quê? Ser dependente do Pai, ser dependente do Espírito Santo. Aplicando para nós, na minha e na tua vida, a provação, a luta, a dificuldade, não é, amados, para nossa, deixa eu usar uma palavra forte aqui, não é para nossa desgraça espiritual, não. A luta, a prova, a dificuldade, o problema, é para quê? É para nos levar a termos mais experiências com o Espírito Santo. Glórias a Deus. Então o Espírito Santo vai levar Jesus. Jesus vai estar no deserto 40 dias, 40 noites, jejuando, vai estar ali. Diz João, vai dizer aqui, ou Marcos vai dizer aqui, que Jesus lá no deserto, ele vai estar com bestas feras lá no deserto. É um detalhe que Marcos vai passar para nós, que Jesus vai estar em meio de bestas feras. Vai dizer que Satanás vai o tentar e vai dizer também que os anjos irão servi-los. Que os anjos virão para servi-lo. Vai descer, vai preparar um banquete, trazer para ele. Amanhã, para a gente já ficar com um gostinho na boca, com aquele gostinho de quero mais, sendo que amanhã acontece algo interessante. Não sei se eu vou conseguir pegar aqui atrás de mim. Permita dar uma viradinha aqui rapidinho. Amanhã, olha só que chegou para mim, ó.
lições bíblicas. Amanhã, sexta-feira, eu vou estar gravando para o nosso canal do YouTube. Inclusive os irmãos viram que eu fiz um convite aos irmãos aqui da nossa página do Facebook, que nos segue, que são 1.900, que nos segue, 1.400 já curtiram a nossa página, para ir lá no Facebook, lá no YouTube, se inscrever lá. Amanhã eu vou começar nesta lição aqui, gravando como eu tenho gravado. A lição que eu vou gravar amanhã com os irmãos, Daniel ora por um despertamento. Amanhã, tá certo? Amanhã vamos gravar a lição, porque é o material que a gente deixa lá no canal do YouTube para pesquisa dos amados irmãos. Eu conto com vocês amanhã, tá certo? E no sábado nós vamos falar, para deixar os irmãos já aí com gostinho de voltar, Jesus convida os seus primeiros apóstolos e já vamos entrar direto também em Jesus curando um endemoniado de Cafarnaum. Nós vamos viver milagres nesse livro. Esse livro vai contar muitos milagres realizados por Deus. Então amanhã eu vou gravar a lição. Aí amanhã eu entro às 10h30, para poder dar tempo de gravar. Tá bom? Essa lição. E no sábado a gente vai voltar para o Evangelho de São Marcos. A irmã Sueli pediu oração, mais alguns irmãos pediram oração. O inimigo é paciente, disse a irmã Regina. Olha, o inimigo é paciente, temos que estar vigilantes, pedir a Deus sempre sabedoria para podermos estar preparados em meio às lutas, né? Então o inimigo ele esperou uma estratégia. Sem luta não há vitória, diz a irmã Eliane. Eliane aqui, que está com a gente, Eliane Machado. Então, queridos, amanhã eu conto com os irmãos, né, para a gravação pelo Facebook, também pelo YouTube da nossa lição. Algumas congregações nossas, do nosso campo, já vai voltar com a escola bíblica, porém, muitas ainda, inclusive aonde eu estou pastoreando, nós ainda não voltaremos com a escola, até porque as coisas estão muito incertas ainda. Então estaremos gravando este material para o nosso canal, tá? Irmã Graça Santos, a paz do Senhor. É a lição do terceiro trimestre? Sim, é um terceiro trimestre. Sendo, irmã Graça, que o que acontece? Foi feita esta revista especial. E ela não foi lançada como a revista do terceiro trimestre. É uma edição especial. Tanto que não foi feito revista nem para jovens, nem para criança, nem para adolescente. Só fizeram esta revista especial, que é uma edição especial. Foi relançada esta lição, né? Ela já foi dada há alguns anos atrás. Parece-me que eu já lecionei essa revista em 1993, 92, 93, se não me foge a memória. Então a gente vai estar aqui trazendo essa sequência de estudo também toda semana, às sexta-feira, se Deus nos der graça, estaremos gravando para o nosso canal do YouTube e o mais falando sobre o Evangelho de Marcos. E espero que hoje Deus tenha abençoado os amados irmãos e irmãs. Vamos orar agora? Eu quero pedir oração, orar com os irmãos aqui lembrando de 3 pessoas. Mateus, filho da Rose, que a gente chama carinhosamente de Nete, que congregou com a gente nas Paineiras. O Mateus. Irmã Leni Albernaz. Meu cunhado Valdeci, pastor Valdeci Marques. Irmã Luziete Serafim. Irmã Luziete, ela está sempre participando da nossa live, né?
mas hoje parece-me que ela não pôde. Ontem também ela estava desejosa, mas ela não pôde. Mas nós vamos incluí-la em nossas orações. E tantos outros que pediram oração, né? A irmã Maria está pedindo por sua saúde, o seu esposo perdeu esses dias pelas suas filhas, a irmã Nira também está pedindo, a irmã... Tem mais gente aqui que já passou que está pedindo também, a irmã Sueli está pedindo oração. Então, nós vamos estar orando agora, entregando todos nas mãos do Senhor. Irmã Jalcirene também está pedindo oração por uma irmã ali de Fonte Santa, Nádia Rolim, né? Então vamos estar intercedendo em nome de Jesus. E um orando pelo outro, e a bênção de Deus vai chegar. Vamos orar então? Feche os teus olhos, curve a sua cabeça e vamos falar com Deus. Espírito Santo de Deus, obrigado por esse primeiro dia que estamos falando sobre o Evangelho de Marcos, que as mensagens que o Senhor nos dará nesses dias, que sejam marcantes nas nossas vidas. E eu quero te pedir que o meu irmão, que a minha irmã, sejam tocados pelo Senhor grandemente. Que não haja, Senhor, nenhum impedimento para nós sentirmos a Tua presença. E eu quero apresentar aos irmãos que pediram oração nesta live, todos que puderam participar, todos que chegaram para juntamente adorar o Senhor, alguns, quem sabe, até sentindo dores, outros com outras situações que precisam de soluções, porém nós somos limitados. O poder de mudar não é nosso. Está até à nossa disposição, mas não é nosso. Porque o poder é do Senhor. E nós usamos a nossa fé, usamos a nossa comunhão para rogar ao Senhor as bênçãos. E eu apresento o meu irmão, a minha irmã, que participou desta live hoje, contando os milagres, os feitos que o Senhor realizou e que o nosso querido Marcos escreveu. Pai, eu só quero te agradecer por tudo. Continue nos abençoando. Apresento o irmão Paulo, apresento a irmã Leni Albernaz, apresento o Senhor, meu cunhado Valdeci, apresento o Mateus, a irmã Luziete, Pai, e tantos outros, o irmão Luciano ali de Pernambuco, tantos outros que estão precisando. E aqueles que nós não sabemos também, mas está precisando receber algo da tua parte. Por misericórdia, Senhor, entra com providência e glorifica o teu nome na vida do meu irmão e da minha irmã, em nome de Jesus. Oramos com ações de graça nesta oração da meia-noite. E nós que cremos na tua provisão, dizemos amém e muito obrigado, Jesus, por tudo. Graças a Deus. Aleluia. Oh, amados, que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe sim, né? A irmã Luziete está passando um pouquinho mal. Vamos orar por ela, né? Já oramos aqui, os irmãos continuem orando aí, né? A nossa irmã Graça, né? Oramos por todos da live, essa oração também alcançou a irmã, né? A sua família lá na Bahia, né? Deus continue abençoando os amados irmãos e irmãs em nome de Jesus, né? Ah, sim, olha, irmãos, o irmão Nelson também está lembrando aqui, na nossa oração, durante o dia, quando nós estivermos pensando, ligados com Deus, também vamos incluir nas nossas intercessões constantes
a nossa irmã Simone. Nossa irmã Simone Barbosa, ela também precisa muito da manifestação da presença do Senhor nosso Deus. Queridos, de coração, espero que os irmãos tenham sido alcançados com a palavra de hoje. Hoje foi só a introdução, né, que a gente deu hoje no livro de Marcos. Deus, com certeza, irmã Geni, irmã Marinal, irmã Maria, os irmãos que estão comigo aqui na minha sala de vídeo, terá muita coisa boa para acrescentar nas nossas vidas. E o desejo do meu coração que o Espírito Santo esteja fortalecendo cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Desejo a todos uma excelente noite, uma excelente madrugada, cheia da presença de Deus, dormindo em paz e tendo um sono reparador. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo e não deixemos de interceder uns pelos outros. E amanhã, se você puder chegar um pouquinho mais cedo, 22h30, começaremos a nossa lição para o nosso canal do YouTube. E é bom os comentários que enriquecem a aula, né? A aula, os comentários fazem com que a aula fique mais enriquecida. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, né, por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.